Olá, tudo bem? Vem cá, me conta uma coisinha. Como que anda o seu nível de ansiedade? Como que você está lidando com os compromissos do dia a dia, com as 1000 tarefas que a gente tem que realizar? Tem pensado muito no futuro? Tem sofrido por antecipação por todas as coisas que podem te acontecer? Se eu te falar que eu tenho um método infalível que rapidinho, em passo a passo, você vai resolver todos os problemas da sua vida, você acreditaria em mim? Bom, quero trazer nesse vídeo aqui um pouquinho da visão junguiana, onde no livro vermelho a gente encontra sacadas muito bacanas que a gente deveria usar no nosso dia a dia, junto com um pouquinho da visão do que acontece aqui na clínica, no consultório. Porque essa ansiedade que as pessoas estão sendo tomadas, estão convivendo com ela diariamente, não tem sido diferente no processo terapêutico. Então eu quero fazer um convite para vocês para respirar um pouquinho, acalmar, aguentar um pouquinho a vinheta que vai vir para a gente mergulhar nesse processo. Aonde está a sua ansiedade e o que a gente deve fazer segundo o livro vermelho. Então espera um pouquinho e até breve. Olá, tudo bem? Eu sou Marcela, bem-vindo ao canal Conhecendo Jung. Se você ainda não é assinante, não deixe de fazer isso agora, porque assinando você recebe em primeira mão as novidades do nosso canal. Também não deixe de seguir a gente no Facebook e também no nosso blog, todos com o mesmo nome, Conhecendo Jung, tá bom? Bom, como eu adiantei no comecinho deste vídeo, o assunto hoje será sobre ansiedade. Mas eu não quero falar da ansiedade como a gente vê por aí, não. Eu quero amarrar um pouquinho com o livro vermelho. Você já conhece o livro vermelho? É um livro que vale muito a pena ter e consultar. Ele tem uma versão grande e ampliada junto com as ilustrações e também tem uma versão menor que é muito bacana de ser estudado. É o livro que originou toda a teoria de Jung, é uma espécie de diário que ele fez. E se a gente sentar um pouquinho e estudar e pegar todo este processo dele, a gente vai perceber que tem duas dicas valiosíssimas e preciosíssimas que eu acho que vai ajudar no nosso dia a dia. Fazendo um parênteses aqui, eu quero dar um recado, que eu acho que antes que eu esqueça aqui e me perca no tema, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série que a gente está montando, eu e o Daniel, sobre o livro vermelho. A gente tem estudado ele e a gente está completamente apaixonado e surpreso pela quantidade de informação e de aprendizado que a gente vem tendo ao longo desse estudo. A gente fez um curso maravilhoso e a gente quer dividir isso aqui com vocês. Então, voltando, só para contextualizar, então a gente tem a primeira notícia, né, do livro vermelho, no ano de 1962 só. E quando a gente começa a estudar e ter um pouquinho de contato com esse conteúdo, a gente percebe que o livro vermelho é uma espécie de diário, onde o Jung ele ia anotando todas as vivências que ele ia tendo ao longo de semanas, meses, períodos grandes mesmo, que tinha algum intervalo, mas isso foi assim, período de anos, né? É quase que a vida dele colocada ali naquela obra, onde deu início a toda a formulação da teoria dele. Então, por isso que é muito interessante, depois que se conhece a teoria, entrar em contato um pouco de onde que tudo surgiu. No livro, ele vai entrando em contato com a personalidade 1 e personalidade 2, que em outro vídeo a gente vai contar para você. E ele define, né, num bate-papo com a alma dele, que ele tem dois espíritos convivendo e conversando. Um é o espírito da época, que ele chama, e o outro espírito da profundeza. O espírito da época seria o ligado à consciência. É o espírito que ele reage à situação agora, do momento que ele está vivendo, aquilo que ele está passando. Versus o espírito da profundeza, que é aquele espírito que não tem um tempo. Ele é do coletivo, ele pertence a uma totalidade, ele é atemporal. Ele pertence ao agora, ao que já foi e o que ainda vai acontecer. Então, a cada capítulo do livro, ele vai tendo essa vivência e essa discussão com esse espírito da profundeza, onde a alma vai dando lições e acompanhando ele neste processo, mostrando todo este outro mundo, o mundo do inconsciente que até então ele não sabia, estava entrando em contato agora. Interessante que ao longo dessa jornada, em dois momentos, o espírito da profundeza, a alma,
faz uma recomendação bastante curiosa para ele, e é isso que eu quero usar nesse vídeo. Então eu vou ler para vocês um pequeno trecho dessas duas recomendações, e aí a gente volta a amarrar a ideia com o nosso assunto de hoje, que é a ansiedade e a falta de tempo. O que me leva para o deserto e o que eu devo fazer lá? Existe uma ilusão de que eu não posso mais confiar no meu pensamento? Verdadeira é apenas a vida, e tão só a vida me leva ao deserto, realmente não meu pensar que gostaria de voltar para as pessoas, para as coisas, pois lhe é sinistro estar no deserto. Minha alma, o que eu devo fazer aqui? Mas a minha alma falou-me e disse: espera, eu escuto a terrível palavra, ao deserto pertence a dor. Mas o espírito da profundeza aproximou-se de mim e falou: desce para a tua profundeza, afunda-te. Eu, porém, me revoltei contra ele e falei: como posso afundar-me? Sou incapaz de fazer isso comigo. Então o espírito me dirigiu palavras que me pareceram ridículas, e ele disse: senta-te e descansa. Mas eu gritei revoltado: assustador, isto soa como tolice. Exiges também isso de mim? Bom, como vocês podem perceber, o Jung ficou extremamente incomodado, nervoso, inconformado, que a sua alma, no momento que ele está mais sofrendo, no momento que ele está mais perdido, a única coisa que ela recomenda é: espera e descanse. Como assim o nosso inconsciente, a nossa alma, o nosso self, que tudo sabe, pede para a gente esperar e descansar? Será que a gente escuta esse chamado da nossa alma também no nosso dia a dia? Quando a gente quer entrar em contato com o inconsciente, nessas profundezas de conteúdo, a gente tem que respeitar o tempo certo das coisas acontecerem, o tempo certo delas se manifestarem e o tempo certo da gente compreender o recado que eles têm para falar para a gente. Não dá para a gente querer controlar esse processo com o ritmo do ego, o ritmo da mente irracional. O self e a mente, vamos colocar, irracional, o espírito da profundeza, ele não responde ao tempo, ao eixo de tempo e espaço. Isso é uma coisa muito do ego, do racional. O inconsciente, ele está sempre acontecendo, Pensa, ele é o ser da totalidade. Se ele é do coletivo, ele não foi e não será. Então não tem como a gente tentar controlar com uma mente racional assuntos do inconsciente. Os assuntos do inconsciente, essas vivências, têm que ser sentidas, têm que ser vividas. Elas têm que ser integradas, E até um pouco de utopia aqui falar isso, mas assim, a gente tem que tentar ao máximo se relacionar com ela do jeito que ela vai se mostrar pra gente. E não no controle do ego, que é uma coisa que a gente está acostumado a fazer muito. Então, respeitar o momento certo das coisas acontecerem, do ritmo, do quanto a gente avança, o quanto a gente se aprofunda, não vem de uma mente racional, não está no nosso controle. A gente tem que se abrir e deixar que esse self, que essa manifestação dê as cartas pra gente, e a gente só vai correspondendo a ela conforme a nossa prontidão. Hoje, a gente vê muita gente sofrendo com transtornos de ansiedade. Se a gente para pensar na ansiedade pura, ela é uma manifestação do nosso corpo, química e biológica, completamente natural e saudável, de reação a algo, alguma ameaça que vai impor para a gente um preparo para luta ou fuga. Ou seja, a ansiedade ela é saudável e ela é natural, mas ela tem que aparecer nesses momentos que pede luta ou fuga, uma reação maior. Acontece que hoje em dia, pelos transtornos de ansiedade, a gente está vivendo constantemente nesse processo de luta e fuga. É como se o nosso inconsciente estivesse prevendo sempre uma grande ameaça e reagindo a essa ameaça de forma que biologicamente o nosso corpo ele tem que se desajustar. Ele vai mexer completamente com o nosso organismo, com as nossas necessidades para ficar pronto para essa reação, para esse ataque ou para essa fuga. No processo de ansiedade, o indivíduo ele não está aqui e agora. Ele normalmente está prevendo todos os problemas ou tudo que ele vai ter que enfrentar no amanhã lá na frente
e reagindo como se isso fosse acontecer daqui 5 minutos. Então, por isso que a cabeça, a mente, os pensamentos, eles não param um segundo. E por isso que eles estão cada vez mais distantes do que está acontecendo no aqui e agora. E no processo terapêutico, a gente percebe a ansiedade não só quando o paciente vem falando, né, de uma queixa, de uma crise que ele teve, mas também quando ele começa a se cobrar e a cobrar do próprio processo dele, a questão do tempo. Quantas vezes a gente já não falou e já ouviu expressões como não posso perder tempo, tenho que ganhar tempo com isso, sei lá, não tem algum jeito de acelerar o processo, né? Muito preocupado em solucionar, em entender, em matar a charada, em tirar algo da frente. Isso até é um tema que a gente já gravou aqui, eu e o Daniel, lá atrás nos primeiros vídeos, né? Essa urgência e essa cobrança de resolver. Acontece que essa questão do tempo hoje em dia, ela está reagindo a essa ansiedade e não reagindo a um processo natural que o nosso corpo aguenta e que o nosso corpo dá conta. Dessa forma, a racionalidade, o ego, ele também não dá conta desses conteúdos que vão emergindo e deste processo da totalidade de um processo terapêutico. A gente tem que respirar fundo, sim, quando essas coisas acontecem, né? Quando começa a ter um contato com essa outra parte da gente, que é natural gerar um desconforto, mas ficar a serviço do processo e não querer controlar o processo. Ficar a serviço dele é dar tempo, não só para as situações e para os símbolos virem para a consciência, mas um tempo deles conversarem com a gente, deles mostrarem o porquê que eles apareceram e qual o sentido deles. Né? Porque senão fica uma coisa muito de superioridade, né? Eu entro em contato com o símbolo, mas eu estou aqui no controle e eu digo quando que ele aparece, o que ele quer me dizer, o que ele vai significar e quando tá bom. Uma coisa que me incomoda, e aí é particular meu, é o processo que a gente também está vendo muito, e eu acho que é uma reação natural dessa ansiedade crônica que todo mundo está vivendo, dessas soluções imediatistas, dessas terapias mágicas, né, que a gente se ilude de que rapidamente todos os nossos problemas serão resolvidos. Que a gente vai aprender ferramentas e essas ferramentas vão solucionar toda uma existência. E não uma existência só dessa vida, né? Se a gente pega o Jung e ele fala que a gente é influenciado também por arquétipos e por todo o inconsciente coletivo, quantas existências a gente quer solucionar por essas ferramentas? E aí, o problema é que o nosso ego, a nossa mente racional, ela é facilmente enganável e a gente quer se enganar e a gente realmente acredita que a gente precisa ter essa solução mágica. E aí, quando a gente entra em contato com isso, espera alguns meses e vê que isso não resolveu, volta toda a ansiedade, volta todo aquele sentimento de vazio, né? Quase de uma incompetência. Então, quando a gente vê no livro vermelho o processo que o Jung teve, que durou anos, e nesses anos a alma dele, em algumas partes, falou: breca, espera um pouquinho, né? Descansa um pouquinho, tinha um sentido para isso. Se ele quisesse acelerar, se ele quisesse ser dono dessa verdade, talvez ele não teria atingido o ponto onde ele atingiu de consciência. Ele não teria conseguido atravessar esse processo que ele atravessou. Ele só conseguiu fazer isso porque, de uma certa forma, ele respeitou esse espírito da profundeza, que era um ser total estranho para ele. Lembra que ele não tinha a teoria formada ainda direitinho, ele estava num processo de construção, mas ele soube respeitar esse self, essa alma dele que pedia para brecar, pedia um pouco de tempo. E isso é a sabedoria que eu acho que o nosso dia a dia hoje, a nossa rotina, está deixando um pouco de lado. A gente invalida quando algo pede calma. A gente invalida alguma resposta quando ela não está pronta, quando ela não vem certeira. Quando ela pede que a gente sente um pouquinho, amarre algumas questões e deixe ela se manifestar. Para se conhecer na totalidade, a gente precisa tirar um tempo para a gente e para o nosso processo. A gente precisa acolher o nosso tempo e o nosso ritmo. A gente precisa vivenciar, mergulhar, se confrontar, acalentar,
A gente precisa fazer tanta coisa com os conteúdos do nosso inconsciente que não dá para se resolver assim, não é da noite para o dia, né? Não tem uma fórmula mágica onde todo mundo vai conseguir o mesmo resultado. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história. O ego, como espírito da época, ele precisa se submeter, ele precisa respeitar este espírito da profundeza, que é o self. Precisa acreditar que esse self sabe o que está sendo apresentado, se colocar à disposição, porque de fato é ele que vai se beneficiar, é o ego que vai fazer esse trabalho, né? É visando a ampliação da consciência do ego que a gente vai obter essa mudança de vida, né? Esse caminho da totalidade. Mas ele precisa respeitar esse outro lado e precisa entender que essa outra voz, esse outro espírito, é uma pessoa diferente e que funciona de uma forma diferente e precisa aprender a se relacionar. Por isso que a terapia, né, a visão analítica, é sempre de um relacionamento entre as polaridades. Não tem como uma polaridade estar no comando, querer ter controle 100% de tudo. Dessa forma, quando a gente estuda um pouco a teoria, né, nas obras do Jung, ou quando a gente se aprofunda um pouco no Livro Vermelho, fica muito claro para a gente que essa descida ao inferno, que o Jung chama todo esse processo do desconhecido, não é só você olhar para o inferno, é quase você se transformar no próprio inferno, no sentido de você se entregar para a experiência. E quando a gente vai em busca, né, desse processo de individuação, não vai ser algo prazeroso, né? O trabalho do autoconhecimento, ele é difícil, ele mexe com a gente, traz sofrimento, porque tira a gente da zona de conforto, tira a gente da comodidade do controle do ego, que a gente passa uma vida achando que só tem essa opção e que isso é o certo para se fazer. Mas assim, é o preço que a gente tem que pagar se a gente quiser se conhecer numa totalidade. E aqui também eu acho que é um pouco de utopia a gente falar conhecer na totalidade, porque qual é o tamanho da totalidade? Mas se a gente quiser se conhecer cada vez mais e se aprofundar, né, na nossa alma, no nosso inconsciente, a gente tem que necessariamente dar conta deste processo. O que é dar conta deste processo? É enfrentar situações no tempo certo. E eu acho que é esse um dos ensinamentos do Livro Vermelho e dessa alma do Jung para ele, de que às vezes, sim, o melhor que a gente tem que fazer é esperar. Outras vezes, o melhor que a gente tem que fazer é descansar. Mas tanto a espera quanto o descanso, quando a gente está entregue ao processo, ela nunca é passiva. É uma espera e um descanso ativo. É deixar que as coisas aconteçam e não fazer nada a respeito. Mas é tirar esse controle e achar que é a gente que vai fazer alguma coisa. Interessante isso, né? Se a alma do Jung falou isso para ele, acho que a nossa alma também concordaria e fala isso pra gente, né? Então, por favor, esperem e descansem. O processo terapêutico não é para ser uma corrida contra o tempo. Então vamos deixar essa ansiedade um pouquinho de lado, entender que a ansiedade é um reflexo da mente do ego racional, mas dá voz para esse outro tempo, para essa outra alma, vamos colocar assim, esse outro espírito dentro da gente. Esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham curtido. É muito interessante estudar todo esse processo que o Jung passou no livro dele, então vou recordar aqui que eu e o Daniel a gente vai fazer uma série de vídeos contando um pouquinho, se aprofundando um pouquinho no Livro Vermelho. Eu acho que vocês vão gostar muito. A gente fez um curso bárbaro com uma professora nossa, Lilian Zurba, que ela tem um curso excelente, eu recomendo para todos vocês, e que dá uma outra visão de como esse processo se deu para ele e como se dá pessoalmente para cada um. E então acho que é isso, o recadinho de hoje. Espero que vocês gostem e esperem e descansem. Até o próximo vídeo. Tchau!